vamos começar a leitura de um livro da Maria Montessori chamado A Criança. Vamos lá. Prefácio. Infância, problema social. Iniciou-se há alguns anos um movimento social a favor da infância, sem que alguém em particular tomasse a tal iniciativa. Ocorreu algo semelhante a uma erupção natural em terreno vulcânico, na qual produzem-se espontaneamente fogos dispersos aqui e acolá. Assim nascem os grandes movimentos. Não há dúvida quanto à contribuição da ciência. Foi a iniciadora desse movimento. A higiene começou a combater a mortalidade infantil, posteriormente demonstrou que a criança era vítima da fadiga estudantil, Marte desconhecida, condenada à pena perpétua, pois sua infância terminava no momento da conclusão da escola elementar. A higiene escolar descreve crianças desventuradas, de espírito oprimido e inteligência cansada, ombros encurvados e peito estreito, uma infância predisposta à tuberculose. Finalmente, após 30 anos de estudos, consideramos as crianças seres humanos abandonados pela sociedade e, sobretudo, por aqueles que lhes deram e conservam a vida. O que é a infância? O incômodo constante para o adulto preocupado e cansado por ocupações cada vez mais absorventes. Já não existe lugar para as crianças nas residências mais acanhadas das cidades modernas, onde as famílias se acumulam em espaço reduzido. Não há lugar para elas nas ruas porque os veículos se multiplicam e as calçadas estão apinhadas de pessoas apressadas. Os adultos não dispõem de tempo para se ocuparem com elas, pois são oprimidos por compromissos urgentes. Pai e mãe são ambos obrigados a trabalhar e, quando falta emprego, a miséria atinge tanto adultos como crianças. Mesmo nas melhores condições, a criança fica confinada em seu quarto, entregue a desconhecidos assalariados, não lhe sendo permitido acesso às partes da casa onde habitam as pessoas às quais deve a vida. Não existe qualquer refúgio no qual a criança se sinta compreendida, onde possa exercitar a atividade própria da infância. Deve comportar-se bem, manter-se em silêncio, sem tocar em coisa alguma, porque nada lhe pertence. Tudo é inviolável, propriedade exclusiva do adulto, vedada à criança. O que possui ela? Nada. Há poucas décadas, nem mesmo existiam cadeiras para as crianças, donde se originou a célebre expressão, hoje apenas metafórica, abre aspas, te segurei no colo. Fecha aspas. Quando a criança sentava-se nos móveis dos adultos ou no chão, era repreendida. Tornava-se necessário que alguém a pegasse no colo para que pudesse sentar. Eis a situação de uma criança que vive no ambiente dos adultos. Um importuno que procura algo para si e não encontra, que entra e logo é repudiado, uma situação semelhante à de um homem privado de direitos civis e de um ambiente próprio, um ser marginalizado pela sociedade, que todos podem tratar sem respeito, insultar e castigar, por força de um direito conferido pela natureza, o direito do adulto. Em decorrência de um curioso fenômeno psíquico, o adulto nunca se preocupou em preparar um ambiente adequado ao seu filho. Dir-se-ia que se envergonha dele na estrutura social. O homem, ao elaborar suas leis, deixou o próprio herdeiro sem leis, e portanto fora delas. Abandona-o sem orientação ao instinto de tirania existente no fundo de todo o coração adulto. Eis o que devemos dizer a respeito da infância que vem ao mundo trazendo novas energias que, na verdade, deveriam constituir o sopro regenerador capaz de dissipar os gases asfixiantes acumulados de geração em geração durante uma vida humana cheia de erros. Repentinamente, porém, na sociedade há séculos cega e insensível, provavelmente desde a origem da espécie humana, surge uma nova consciência relativa ao destino da criança. A higiene acorreu em seu socorro, como para um desastre, uma catástrofe que causasse inúmeras vítimas. Lutou contra a mortalidade infantil no primeiro ano de vida. As vítimas eram tão numerosas que os sobreviventes podiam ser considerados salvos de um dilúvio universal. A vida da criança assumiu um novo aspecto quando, no início do século XX, a higiene começou a penetrar nas classes populares. As escolas transformaram-se de tal maneira que aquelas com um pouco mais de uma década de existência pareciam datar de um século. Através da meiguice e da tolerância, os princípios educativos introduziram-se tanto nas famílias como nas escolas. Além dos resultados alcançados graças
aos projetos científicos, existem também, aqui e ali, muitas iniciativas ditadas pelo sentimento. Muitos dos reformadores atuais levam as crianças em consideração, reservando-lhes jardins nos projetos de urbanização, construindo-lhes áreas de recreação nas praças e parques. Pensa-se na criança quando se edificam teatros, para ela publicam-se livros e revistas, organizam-se viagens, fabricam-se móveis de dimensões adequadas, desenvolvendo-se, enfim, uma organização consciente das classes. Procurou-se organizar as crianças, incutindo-lhes a noção de disciplina social e dignidade que resulta em favor do indivíduo, como ocorre em organizações do gênero dos escoteiros e das repúblicas infantis. Os revolucionários reformadores políticos da atualidade tentam assenhorar-se da infância a fim de transformá-la num instrumento dócil de seus desígnios. Hoje em dia, a infância está sempre presente, seja para o bem ou para o mal, tanto para ser lealmente auxiliada, como para o objetivo interesseiro de usá-la como instrumento. Nasceu como elemento social poderoso e introduz-se em toda parte. Já não é apenas um membro da família. Já não é o que o menino que aos domingos vestido com seu melhor traje, deixava-se levar docilmente pela mão paterna, preocupado em não sujar a roupa domingueira. Não. A criança é uma personalidade que invadiu o mundo social. Ora, todo movimento tem em seu favor um significado. E como já foi dito, este não foi provocado nem dirigido por iniciadores, ou coordenado por alguma organização. Consequentemente, podemos dizer que chegou a hora da criança. Um importantíssimo problema social apresenta-se, portanto, em toda a sua plenitude, o problema social da infância. Urge avaliar a eficácia de tal movimento. Sua importância para a sociedade, para a civilização, para toda a humanidade é imensa. Todas as iniciativas esporádicas, nascidas sem ligações recíprocas, são provas evidentes de que nenhuma delas tem importância construtiva. Constituem apenas a comprovação do nascimento, ao nosso redor, de um impulso real e universal no sentido de uma grande reforma social. Tal reforma é tão importante que anuncia novos tempos e uma nova era civil. Somos os únicos sobreviventes de uma época já ultrapassada, na qual os homens preocupavam-se apenas com criarem para si próprios um ambiente fácil e cômodo. Um ambiente para a humanidade adulta. Encontramos-nos agora no limiar de uma nova era em que será necessário trabalhar em favor de duas humanidades diferentes, a dos adultos e a das crianças. E caminhamos para uma civilização que deverá preparar dois ambientes sociais, dois mundos distintos, o mundo dos adultos e o das crianças. A tarefa que temos a cumprir não é a organização rígida e exterior dos movimentos sociais já iniciados. Não se trata de facilitar uma coordenação das diferentes iniciativas públicas e particulares em favor da infância. Nesse caso, tratar-se-ia de uma organização dos adultos para prestar auxílio a um objetivo externo, a infância. Pelo contrário, o problema social da infância penetra com suas raízes na vida interior, chegando até nós, adultos, para despertar-nos a consciência, para renovar-nos. A criança não é um estranho que o adulto possa considerar apenas exteriormente com critérios objetivos. A infância constitui o elemento mais importante da vida do adulto, o elemento construtor. O bem ou mal do homem na idade madura está estreitamente ligado à vida infantil na qual teve origem. Sobre ela recaíram todos os nossos erros, que repercutirão nela de maneira indelével. Morremos, mas nossos filhos sofrerão as consequências do mal que lhes terá deformado para sempre o espírito. O ciclo é contínuo e não pode ser interrompido. Tocar na criança significa tocar no ponto mais sensível de um todo, que tem raízes no passado mais remoto e se dirige para o infinito do futuro. Tocar na criança significa tocar no ponto mais delicado e vital, onde tudo se pode decidir e renovar, onde tudo redunda na vida, onde estão trancados os segredos da alma, porque ali se elabora a educação do homem. Trabalhar conscientemente em favor da criança e perseverar a fundo nesse trabalho com a prodigiosa intenção de salvá-la equivaleria a conquistar os segredos da humanidade, como já foram conquistados tantos segredos da natureza. O problema social da infância é como uma pequena planta que mal brotou do solo e que atrai pela sua frescura. Constataremos, porém, que esta planta possui raízes resistentes e profundas, difíceis de extirpar. É preciso escavar,
profundamente para descobrir que tais raízes se espalham em todas as direções e se estendem longe, como um labirinto. Para arrancar a planta, será necessário remover toda a terra. Essas raízes são o símbolo do subconsciente da história da humanidade. É preciso remover coisas estáticas, cristalizadas no espírito do homem, que o impedem de compreender a infância e adquirir o conhecimento intuitivo de sua alma. A impressionante cegueira do adulto, sua sensibilidade em relação aos filhos, frutos da sua própria vida, certamente possuem raízes profundas que se estendem através das gerações. E o adulto que ama as crianças, mas que as despreza inconscientemente, nelas provoca um sofrimento secreto, que é um espelho de nossos erros e uma advertência quanto à nossa conduta. Tudo isto revela um conflito universal, ainda que inadvertido, entre o adulto e a criança. O problema social da infância nos faz penetrar nas leis da formação do homem e nos ajuda a criar uma nova consciência, levando-nos consequentemente a uma nova orientação de nossa vida social. Primeira parte: o século da criança. O progresso alcançado em poucos anos nos cuidados e na educação das crianças foi tão rápido e surpreendente que pode ser atribuído mais a um despertar da consciência que à evolução das condições de vida. Não foi apenas o progresso devido à higiene infantil, que se desenvolveu em especial na última década do século passado. A personalidade da própria criança manifestou-se sob novos aspectos, assumindo a mais alta importância. Hoje em dia é impossível aprofundar-se em qualquer ramo da medicina, da filosofia e mesmo da sociologia sem ter em mente as contribuições que eles possam advir do conhecimento da vida infantil. Poder-se-ia tirar um pálido exemplo dessa importância a partir da influência esclarecedora da embriologia sobre todos os conhecimentos biológicos e, em especial, os relativos à evolução dos seres. No caso da criança, porém, deve-se reconhecer uma influência infinitamente superior a essa em todas as questões relacionadas com a humanidade. Não é a criança física, mas a psíquica que poderá dar ao aperfeiçoamento humano um impulso dominante e poderoso. É o espírito da criança que poderá determinar o verdadeiro progresso humano e talvez o início de uma nova civilização. A escritora e poetisa sueca Ellen Key profetizou que o nosso século seria o século da criança. Quem tivesse a paciência de investigar os documentos históricos encontraria singulares coincidências de ideias no primeiro discurso da coroa pronunciado pelo rei Vítor Emanuel III da Itália em 1900, justamente ao iniciar o novo século. Quando assumiu o trono, em sucessão ao pai assassinado, referindo-se à nova era que se iniciava com o século, o rei definiu-a como o século da criança. É muito provável que tais alusões, quase intuições proféticas, refletissem as impressões suscitadas pela ciência, que na última década do século anterior mostrara uma criança sofredora, mortalmente atacada por moléstias infecciosas, 10 vezes mais que os adultos e vítima da tortura da escola. Ninguém, porém, foi capaz de prever que a criança guardasse em si própria um segredo vital que poderia desvendar os mistérios da alma humana, que trouxesse dentro de si uma incógnita indispensável para oferecer ao adulto a possibilidade de solucionar seus próprios problemas individuais e sociais. Este ponto de vista poderá transformar-se no alicerce de uma nova ciência que se dedique a pesquisar a infância, cuja influência poderá fazer-se sentir em toda a vida social do homem. A psicanálise e a criança. A psicanálise abriu um campo de investigação antes desconhecido, ao penetrar nos segredos do subconsciente, mas não desenvolveu praticamente qualquer problema angustiante da vida prática. Não resolveu praticamente qualquer problema angustiante da vida prática. Não obstante, é capaz de preparar o homem para compreender a contribuição que a criança oculta pode prestar. Pode-se dizer que a psicanálise atravessou o invólucro da consciência, algo que a psicologia considerava insuperável, assim como eram na história antiga as colunas de Hércules, que representavam um limite além do qual a superstição situava o fim do mundo. A psicanálise ultrapassou o limite e penetrou no oceano do subconsciente. Sem tal descoberta, seria difícil ilustrar a contribuição que a criança psíquica pode prestar ao estudo mais aprofundado dos problemas humanos.
Sabe-se que, no início, aquilo que mais tarde se tornou a psicanálise não passava de uma nova técnica de tratamento das doenças psíquicas. Desde o começo, portanto, foi um ramo da medicina. A descoberta do poder do subconsciente sobre os atos humanos constitui uma contribuição verdadeiramente brilhante da psicanálise. Foi quase um estudo de reações psíquicas que penetram além da consciência e trazem à luz como sua resposta fatos secretos e realidades impensadas, revolucionando os conceitos antigos. Revelam, pois, a existência de um mundo desconhecido, vastíssimo, o qual, pode-se dizer, está ligado ao destino dos indivíduos. Todavia, esse mundo desconhecido não foi explorado. Apenas ultrapassadas as colunas de Hércules, ninguém se aventurou na imensidão do oceano. Uma sugestão comparável ao preconceito grego deteve Freud nos limites da patologia. O subconsciente já surgira no campo da psiquiatria no século passado, na época de Charcot. Quase como por ebulição interna de elementos descontrolados que abrem caminho através da superfície, o subconsciente rompia barreiras para manifestar-se, em casos excepcionais, nos estados mais graves de doença psíquica. Consequentemente, os estranhos fenômenos do subconsciente, tão contrastantes com as manifestações do consciente, eram considerados simplesmente sintomas de doença. Freud fez o contrário, encontrou a maneira de penetrar no subconsciente com o auxílio de uma técnica laboriosa. Contudo, também ele se manteve quase exclusivamente no campo patológico. Isto porque pessoas normais dificilmente estariam dispostas a submeter-se aos penosos exames da psicanálise, ou seja, uma espécie de intervenção cirúrgica na alma. Assim, foi através do tratamento de doentes que Freud deduziu suas conclusões sobre a psicologia. E foram, em grande parte, deduções pessoais fundamentadas numa base de anormalidade que deram corpo à nova psicologia. Freud imaginou o oceano, mas não o explorou, e atribuiu-lhe características estritamente tempestuosas. Eis aí porque as teorias de Freud não foram satisfatórias, assim como também não foi totalmente satisfatória sua técnica para o tratamento dos doentes, pois nem sempre levava à cura das doenças da alma. Em consequência, as tradições sociais, repositórios de experiências antiquíssimas, ergueram-se como uma barreira diante de algumas generalizações das teorias de Freud. Quando, pelo contrário, uma nova verdade esclarecedora deveria ter derrubado por terra as tradições, assim como a realidade derruba as imagens. Talvez se faça necessário para a exploração dessa imensa realidade algo bem diferente de uma técnica de tratamento clínico ou de uma dedução teórica. O segredo da criança. A missão de ingressar no vasto campo inexplorado talvez caiba a diferentes campos científicos e a diversas abordagens conceituais. O estudo do homem desde as origens, procurando decifrar na alma da criança seu desenvolvimento através dos conflitos com o ambiente, bem como desvendar o segredo dramático ou trágico das lutas através das quais a alma humana conservou-se contorcida e tenebrosa. Tal segredo já foi abordado pela psicanálise. Uma das descobertas mais impressionantes decorrentes da aplicação da técnica psicanalítica foi a da origem das psicoses no início da infância. As recordações extraídas do inconsciente revelam sofrimentos infantis diferentes dos normalmente conhecidos e tão afastados da opinião dominante, que resultaram na parte mais impressionante e revolucionária dentre todas as descobertas da psicanálise. Eram sofrimentos de natureza puramente psíquica, lentos e constantes, e totalmente desapercebidos como fatos capazes de resultar numa personalidade adulta psiquicamente doente. Era a repressão da atividade espontânea da criança devido ao adulto que a domina e, por isso, relacionada com o adulto que maior influência exerce sobre a criança, a mãe. Faz-se necessário distinguir bem esses dois planos de investigação descobertos pela psicanálise. Um, mais superficial, decorre do choque entre os instintos do indivíduo e as condições do ambiente ao qual ele deve adaptar-se, condições frequentemente conflitantes com os desejos instintivos. Daí surgem os casos curáveis, nos quais
não é difícil trazer ao campo do consciente as causas perturbadoras subjacentes. Existe um segundo plano mais profundo, o das lembranças infantis, no qual o conflito não ocorreu entre o homem e seu ambiente social, mas entre a criança e a mãe. Pode-se dizer, de um modo geral, entre a criança e o adulto. Este último conflito, que foi abordado de modo apenas superficial pela psicanálise, está ligado às doenças de cura difícil e, portanto, foi mantido fora da prática, relegado à simples importância de uma anamnese, ou seja, de uma interpretação das presumíveis causas da doença. Em todas as doenças, mesmo as físicas, a importância dos fatos ocorridos na infância é reconhecida. E as doenças que têm suas causas na infância são as mais graves e menos curáveis. Pode-se dizer, portanto, que a forja das predisposições situa-se na infância. Todavia, enquanto as indicações relativas às doenças somáticas já resultaram no desenvolvimento de ramos científicos como a higiene infantil, a puericultura e, por fim, a eugenia, bem como se realizou o movimento social prático de reforma do tratamento físico da criança, com a psicanálise não se deu o mesmo. A constatação das origens infantis, das graves perturbações psíquicas do adulto e das predisposições que intensificam os conflitos do adulto com o mundo exterior não resultou em qualquer ação prática para a vida infantil. Talvez por adotar uma técnica de sondagem do subconsciente, a mesma técnica que permitiu a descoberta no adulto, transformou-se num obstáculo em relação à criança. Esta, que por sua vez não se presta à mesma técnica. Não precisa recordar a sua infância, ela é a infância. É preciso observá-la mais que sondá-la. Mas, de um ponto de vista psíquico, procurando verificar os conflitos pelos quais ela passa nas suas relações com o adulto e o ambiente social. É evidente que tal ponto de vista nos tira do campo da técnica e das teorias psicanalíticas, transpondo-nos para um novo campo de observação da criança em sua existência social. Não se trata de percorrer a difícil senda da investigação de vida humana, da investigação de indivíduos doentes, mas de abrir espaço na realidade da vida humana orientada no sentido da criança psíquica.